Existe um fator determinante para alcançar grandes resultados e uma brecha para aqueles que não conseguem atingi-los. Permita-me compartilhar duas questões com você. A primeira pode ser explicada de várias formas, mas vou simplificar. Os verdadeiros realizadores retomam os hábitos mais prontamente do que a maioria das pessoas, ou se recuperam rapidamente. Errar é algo comum para todos. Porém, acredito que muitos de nós saibam que não é o primeiro erro que nos prejudica, mas sim a espiral de erros repetitivos que se segue. É como se permitíssemos que os erros se tornassem um novo padrão. Essa é a verdadeira armadilha. Se você cometer um equívoco durante um treinamento, perder um prazo ou realizar uma apresentação ruim, mas conseguir se reajustar prontamente, sem repetir o erro, seus avanços geralmente são mantidos e você continua progredindo. Porém, se você negligenciar um treinamento e depois mais um, isso se acumula em 2 semanas, 2 meses e, de repente, você retrocede significativamente e, então, precisará recuperar todo o seu terreno perdido. Portanto, outra maneira de abordar isso é pensar não apenas em o que posso alcançar no meu melhor dia, mas sim em quais coisas posso manter mesmo no meu pior dia. Essa deve ser sua linha de base, e você deve se esforçar para elevá-la, para que seus dias ruins sejam um pouco melhores do que antes. Dessa forma, você não perde o efeito cumulativo e não sofre tanto retrocesso. Agora, a segunda questão é mais uma frase inspiradora ou mentalidade, uma forma de pensar sobre as coisas, mais do que uma ação específica. E esta frase vem de Frank Slutman, CEO da Snowflake, uma empresa de software, e diz o seguinte: mantenha o foco restrito, eleve a qualidade e acelere. Portanto, restrinja o foco, faça menos coisas. Porque sabemos que é extremamente difícil, podemos até dizer, impossível, se sobressair em uma dúzia de coisas diferentes. Então, você precisa escolher o que mais importa para você. Restrinja o foco, eleve a qualidade. Depois de ter selecionado aquelas poucas coisas que realmente importam, execute-as em um nível excepcional, faça-as com muita competência, e então, finalmente, você poderá aumentar a velocidade. Mas somente depois de ter escolhido algumas coisas para se concentrar e executá-las com excelência, você pode se preocupar em entregar mais rapidamente, aumentar o volume, expandir o projeto ou outras atividades. E essas são ideias simples, mas acredito que os principais realizadores levam esses conceitos muito a sério. Você ficaria surpreso com o quão longe eles podem te levar se você também os levar a sério. Quando comecei, uma das melhores orientações que recebi foi: experimente coisas que desafiem você. E se analisarmos essa frase mais de perto, podemos identificar 2 partes importantes. A primeira é a disposição para experimentar, o que implica adotar uma abordagem experimental. Isso difere bastante da abordagem de muitas pessoas ao começarem. Muitos acreditam que o segredo está em ler mais, pesquisar mais e planejar tudo meticulosamente. Não estou dizendo que planejar não seja útil, pois é sim. No entanto, há um ponto em que o planejamento se torna uma forma de procrastinação, deixando de ser produtivo. É crucial estar aberto a experimentar, testar coisas novas e descobrir o que funciona especificamente para você. A segunda parte relevante é coisas que representem um desafio para você. Isso significa que é preciso sair da zona de conforto, encarar desafios e enfrentar o desconhecido. Muitas vezes, temos a tendência de evitar aquilo que não dominamos ou que nos causa desconforto. No entanto, é justamente nesses desafios que encontramos oportunidades de crescimento e aprendizado. Ao se arriscar e enfrentar o que não é fácil, você desenvolve habilidades, adquire experiência e expande seus limites. Não se preocupe se algo parecer difícil no início, pois é assim que a maioria das coisas começa. A prática, a persistência e a vontade de superar obstáculos são fundamentais para dominar habilidades desafiadoras. Então, lembre-se desses 2 aspectos. Esteja disposto a experimentar e desafie-se com coisas que representem realmente um desafio para você. Essas são as atitudes adotadas pelos principais realizadores e podem impulsionar seu crescimento e seus resultados. Não tenha medo de tentar, errar e sair da sua zona de conforto. Permita-se experimentar e aprender com as experiências, e você descobrirá um potencial que talvez nem imaginasse possuir. Faça alguma coisa até ela se torne mais acessível para você. O ponto-chave que faz toda a diferença aqui é que isso não significa que será fácil.
Significa apenas que você obterá resultados de forma mais fluida em comparação com outras coisas que você tenha tentado anteriormente. Ainda pode exigir muito trabalho árduo para alcançar resultados. No entanto, essa abordagem também revela seus pontos fortes em diversas situações. Muitas pessoas acreditam que seus pontos fortes são coisas que vêm naturalmente, sem esforço, algo que simplesmente acontece. Mas na realidade, em muitos casos, a força reside naquilo que é desafiador, naquilo que envolve sofrimento ou dor, e que você consegue lidar melhor do que a maioria das pessoas. E se observarmos muitos dos principais realizadores, veremos que eles seguem essa mesma linha de raciocínio. Não é que atletas não se esforcem, não suem, ou que não seja difícil para eles ir até a academia e fazer a próxima repetição. A diferença é que, de alguma forma, eles lidam com essa dor como se ela não fosse tão intensa para eles em comparação com a média das pessoas. Portanto, é essencial buscar essas duas qualidades, uma mentalidade de experimentação e a habilidade de obter resultados de uma forma que permita que você lide um pouco melhor com os desafios do que com outros obstáculos. Há um capítulo no livro intitulado O Segredo do Autocontrole, que aborda estudos e pesquisas sobre a força de vontade. Uma das descobertas-chave é que as pessoas que demonstram alta força de vontade, aquelas que aparentam ter um controle maior, possuem uma diferença fundamental em relação àquelas com níveis mais baixos de força de vontade. Elas estão em ambientes onde são menos tentadas. Assim, suas circunstâncias são estruturadas para promover a alta força de vontade. Acredito que essa informação também seja relevante para a estratégia que estamos discutindo. Como podemos obter uma vantagem? Como podemos projetar um ambiente no qual não seja necessário ser um super-herói para alcançar nossos objetivos? Se constantemente nos colocamos em situações desafiadoras, lutando contra as pressões do ambiente em que nos encontramos, é quase como se estivéssemos sujeitos a uma forma de gravidade. Ela nos atrai para essas situações. Se eu pudesse destacar um aspecto que considero ainda mais importante do que percebi quando escrevi o livro, provavelmente seria esse. Todos nós fazemos parte de várias comunidades, de várias tribos. Algumas dessas tribos são amplas, como a identidade de ser americano ou um brasileiro. Outras são mais específicas, como ser um vizinho ativo ou membro de uma academia local, um voluntário na escola primária, entre outras. No entanto, todas essas tribos ou todos esses grupos que pertencemos têm um conjunto de expectativas compartilhadas e normas sociais sobre como nos comportar dentro desses grupos e os tipos de hábitos que desenvolvemos. Vamos utilizar como exemplo os vizinhos. Imagine que em uma noite de terça-feira, você observa seus vizinhos cortando a grama. Nesse momento você pensa, eu também preciso cortar a grama. Essa pode ser uma prática que você mantém por 20, 30 ou até mesmo 40 anos, durante todo o tempo em que você reside naquela casa. E espera-se que você mantenha essa consistência em relação a outros hábitos também. Mas por que você faz isso? Em parte, é porque é bom ter um gramado bem cuidado. No entanto, mais importante ainda, é que você não quer ser julgado pelos outros moradores do bairro por não cuidar adequadamente dele. Assim, as expectativas do grupo frequentemente exercem uma forte influência sobre quais hábitos consideramos atraentes e pelos quais nos comprometemos de forma consistente. Quando você está cercado por pessoas que realizam determinada ação de forma contínua, isso se torna parte da cultura ou das expectativas dessa tribo. E de repente, torna-se muito mais fácil para você manter-se firme nesse hábito. Se você quer ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo, inscreva-se e ative as notificações. Confira todos os nossos vídeos e nós iremos notificá-lo quando lançarmos um novo.